Amém. Nós temos então hoje nossa palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, onde Jesus ele está no Getsemane para ser vendido por 30 moedas de prata, traído por um beijo, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Tem alguma coisa sobre depressão nisso? Tem. Nós vamos falar. Eu vou orar e depois você acompanha comigo, tá? Pai querido, pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale conosco de forma precisa, de maneira que a Tua palavra cumpra o objetivo de edificar o nosso espírito, resolver os conflitos da alma, curar o nosso corpo, ser a resposta que viemos buscar para os nossos problemas e também força para enfrentarmos mais uma semana de luta e tribulação. Pedimos também, Senhor amado, que o Senhor fale o que nós precisamos, não o que nós queremos, porque estamos aqui anunciando um reino que é eterno e que jamais terá fim. Por isso, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos enquanto eu vou orar. Há duas posições aqui diferentes. A posição de quem deve descansar e a posição de quem deve enfrentar uma luta. Amém? E nós temos que entender que o tempo de cada pessoa é diferente do outro. Nós temos pessoas que estão hoje gozando de uma grande bênção, mas nós temos pessoas que estão entrando em tribulação, outros estão saindo em tribulação. E nós precisamos entender isso daí, né? Esses dias atrás eu estava andando aí pela Baixada do Mercado, pela Marginal, nós vimos ali um Jaguar, 0 km, sem chapa, e ele deve custar na faixa de 400 a 500 mil reais, Belmonte. Então nós estamos vendo que ele está vivendo uma bênção financeira tremenda. Mas tem muitos que está, né, pronto, às vezes, para perder uma casa porque não pôde pagar uma conta. E nós temos que entender que o tempo meu não é o seu e o seu não é o meu. Por isso, nós estamos no mesmo barco, mas nem todo mundo vai no banheiro na mesma hora, porque senão viraria um caos. E isso, irmãos, é a coisa linda que Deus colocou. Enquanto eu estou em tribulação, você ora por mim. Enquanto você está gozando uma bênção, eu estou rindo com aqueles que estão alegres, chorando com aqueles que choram e se alegrando com aqueles que se alegram. E nós precisamos entender que o ser humano que está do nosso lado, às vezes até casado conosco, ele pode não estar num tempo diferente. E aquele tempo não é o nosso tempo. E nós precisamos olhar para as pessoas com compreensão. Isso é exercício de amor. Amém? Por outro lado, irmãos, nós olhamos aqui que Jesus ele fala assim para os discípulos, a maioria: vocês descansem enquanto eu vou orar. E eu digo para você, irmãos, tem momento que você tem que descansar, porque você não vai poder fazer nada. Mas tem outro que pode fazer. Eu digo para você, nós precisamos, nesse momento que estamos vivendo, descansar no Senhor, porque aquele que pode fazer todas as coisas já estendeu a sua mão para abençoar a nossa humanidade. E se Deus é tão bom, mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que essa bênção, essa cura, essa imunização, ela não veio só para quem orou, e nem para quem descobriu a vacina. Ela veio para todos, para aquele que crê e para aquele que não crê. Veio para católico, veio para evangélico, veio para uma pessoa mística, veio para a pessoa que pertence a uma outra seita, mas veio também sobre os ateus, porque a misericórdia de Deus, ela cai sobre todos, como a chuva. Ela não faz distinção de pessoas. Cabe a nós pegar e agradecer. Então ele levou consigo, entre todos os 11 que estavam com ele, 2, Pedro,
aqui, ó. E levantando consigo Pedro e 2 dos seus filhos, desculpe, 3, começou a interceder e a angustiar. Ele pegou aqueles 3 pessoas que ele achava que era mais íntimo dele, e disse: vocês não vão descansar, vocês vão me ajudar nesse momento de tribulação que eu estou passando. Continuando, é isso que nós temos que fazer com as pessoas que são íntimas nossas e que a gente tem uma larga amizade. Amizade não é uma coisa fácil de desenvolver. A gente, principalmente o pastor, tem um coração aberto para todo mundo ter amizade, mas a amizade depende da empatia que uma pessoa tem com o outro, né? E muitas vezes você quer ter amizade com certas pessoas, mas aquela pessoa, os assuntos dela não batem com o seu, né? Porque cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, um time para torcer, um político de preferência, né? Cada um pensa o que acha que deve de pensar desse momento que estamos passando, mas nós temos que entender, irmãos, nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo e não podemos nos separar por nenhum desses motivos que eu falei, porque Cristo é que nos uniu na cruz. E é muito importante a gente pensar nisso. Se Paulo fala que nada pode nos separar do amor, e amor é um exercício que a gente tem, né? E você olha para a cruz, você vê o exercício de amor. Cristo que nos liga até Deus, o amor que nos liga até Deus. Mas se o amor nos liga até Deus, tem o travessão horizontal, é aquele que me liga até você. Muito embora os nossos assuntos não batem, muito embora você crê nas coisas de uma forma diferente, nós precisamos entender que a palavra de Deus é que nos une cada dia mais. Porém, veja o que aconteceu. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Veja bem, Jesus fez isso por 3 vezes, e quando ele levanta, ele faz a primeira oração, ele faz ela repetida por 3 vezes, ele levanta e vai ver se aqueles 3 amigos mais íntimos estão intercedendo por ele. Na verdade, eles estavam dormindo. E Jesus, ele indaga com eles: será que vocês não podem me ajudar nessa hora? Será que vocês não podem interceder comigo nessa hora? E nós precisamos entender, irmãos, que tem coisa que nós temos que sofrer sozinho. E o sofrimento, ele é didático. Se você quiser ir numa academia, e o Tony sabe muito bem disso, você não vai numa academia sem sofrer. Porque para você colocar o seu corpo em forma, você vai sofrer. Para você adquirir músculo, você vai sofrer. Se você quiser aumentar a sua massa muscular, você vai sofrer. E se você quiser fazer isso com anabolizante sem sofrer, você vai sofrer sem benefício nenhum e perigoso até morrer. Então, irmãos, nós temos que entender que todo sofrimento que Cristo permite que a gente atravessa não é para judiar da gente, mas é para nos fazer crescer diante dele. Veja bem os estudos, né? Hoje eu conversei com a Érica no caminho perguntando se vai começar para ela também as aulas presenciais, né? Agora em agosto, né? E eu também era assim, eu encarava, Fabinho, o estudo como um sofrimento, como uma escravidão. E, na verdade, quando eu entendi isso, irmãos, na verdade eu não fazia nem prova no final do ano, eu já passava direto em tudo. Eu fui entender isso quando eu fui fazer contabilidade. Mas até o ensino fundamental, que eu cumpri direitinho, eu achava que o estudo era uma escravidão. Principalmente a gente que é agitado, tem a cabeça sonhadora, né, gosta de aventura, você fica preso na sala de aula, uma professora falando para você assim, né, e você sabe que um professor é diferente do outro, tem aquele que é legal, tem aquele que é mais legal ainda, e tem aquele que é legal, né? Mas eu não sabia que aquilo lá
poderia até causar um certo sofrimento, porque ia me privar de brincar, de jogar bola, de caçar passarinho, né? De fazer uma série de coisas que eu gostava, mas, na verdade, aquele sofrimento era para o meu crescimento intelectual, do qual eu iria aproveitar todos os anos da minha vida. E hoje eu que na escola era, né, bonzinho para chuchu, nunca dei trabalho ao professor, mesmo sendo daquele jeito que eu era, eu vejo quantas coisas boas eu aproveitei. E nós vemos muitos textos na internet, faixa de pessoas, né, fazendo manifestação, e os erros de português, né, e as coisas absurdas, e a linguagem que eles escrevem no WhatsApp, eu fico pensando assim, graças a Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido bom aluno desde do primeiro ano até o último. Mas quando eu entendi, e quando que eu entendi, Tony? Eu entendi isso quando minha mãe tinha que pagar para mim estudar no diocesano. Ela ganhou uma bolsa, eu pagava 42% de total de 100%. Era uma bolsa muito boa. E quando eu vi que minha mãe pagava, e eu trabalhava e ajudava em casa a pagar aquela mensalidade, eu vi o quanto custava a estudar, eu percebi que o estudo podia ser um sofrimento, mas sofrimento é um sofrimento necessário para o meu crescimento. E Jesus Cristo, ele entendia daquilo, entendia. Mas quando nós estamos nessa condição humana, é fácil a gente fugir, né? Ou então fazer confusão na cabeça. Passar pela cruz, só Jesus podia fazer. Estar no Getsemane, só Jesus, todos os outros poderiam estar. Eu digo para você, tem coisa que nós vamos passar junto, mas tem coisa que você vai ter que passar sozinho. Tem coisa que nós vamos passar, eu e a Márcia junto. Tem coisa que só os Bocelli ali vão passar junto, mas tem coisa que a Érica vai passar sozinho, Juninho vai passar sozinho, Rebeca vai passar sozinho, Davi vai passar sozinho. Tem coisa que é só para nós, que é para o nosso crescimento pessoal. Amém? E é uma prova que você não tem de quem colar. Aí Jesus Cristo, ele faz por 3 vezes essa oração. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele não é o Todo-Poderoso? Irmãos, ele era o Todo-Poderoso porque ele tinha uma natureza divina, mas ele era também carne, ele era homem. E quando Jesus trabalhava ali com o seu pai José, e ele errasse a martelada no prego e acertasse no dedo, a unha ficava preta, sangrava, doía, né? 11 horas começava a dar fome, como qualquer ser humano, e Jesus teve fome quando foi tentado no deserto. A natureza humana é uma coisa, a divina é outra. E quando nós nos convertemos, nós também passamos a ter 2 naturezas, a natureza espiritual e a natureza humana. E as 2 brigam uma com a outra. Paulo aqui fala isso. O espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o espírito. E se você bobear, a carne sempre vence. Ali é a luta da carne contra o espírito. Jesus, como homem, não queria morrer. Não tinha vontade de passar por aquele sacrifício. Quem é que quer dar a sua mão para ser pregada? O seu corpo para apanhar, levar chicotada uma noite inteira? A sua cabeça para colocar uma coroa de espinho? Carregar uma cruz pesada que ele não suportou, precisou um certo sirineu ajudar no final do caminho? Quem é que queria morrer da forma que ele morreu? Mas a natureza divina, ela vai se manifestar com a ajuda de Deus. Ele faz essa oração e fala, olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele faz a segunda parte da oração, todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Ele estava orando aqui o Pai Nosso, que ele mesmo ensinou no capítulo 6 de Apocalipse. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu governo, o teu mando, o teu reino, e seja feita a sua vontade, como é no céu, faça aqui na terra. E é interessante você notar, irmãos, quando você está perdido,
a sua cabeça está desnorteada, você tem que entender que você tem que se guiar pelas Escrituras sagradas. E as Escrituras sagradas, elas são ministradas onde? Na Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez o sol para governar o quê? O dia. Mas fez a lua para governar o quê? A noite. O sol representa quem? Jesus Cristo, o sol da nossa justiça. Mas quando nós perdemos o sol, estamos passando aquela noite de tribulação, até que venha a alegria pela manhã, quem é que vai te guiar? A lua. Quem que é a lua? A mulher. Quem que é essa mulher? A noiva de Cristo, a igreja do Cordeiro. É ela que vai te orientar. Hoje cedo veio uma irmã dizer, pastor, eu estou querendo vender uma casa. Eu gostaria que o senhor orasse. Eu disse assim, então eu vou orar. Vou colocar duas coisas que Paulo fala que deve de nortear os nossos negócios. Quando a gente for fazer um negócio, o negócio de Deus, não pode haver confusão. E a gente tem que ficar em paz. Não havendo confusão, Deus está no negócio. O nosso coração está em paz, é porque Jesus Cristo está presente no negócio, porque Ele é o príncipe da paz. Se for assim, faça negócio. Mas se você não começar a dormir de noite, começar a se sentir muitas vezes perturbado, aqui não te trouxer sossego, ou você vai fazer um negócio e começa uma confusão daqui, uma confusão de lá, cai fora, espera um outro momento e continua orando. Quem que faz essa orientação? A igreja. E Jesus Cristo estava vivendo um momento de noite, um momento de tribulação, um momento difícil. E como é que ele tinha que se guiar? Pela palavra. E qual era a palavra? Aquela que saiu da boca dele. Que na verdade é uma repetição, é um resumo do Velho Testamento em uma oração simples que nós deveríamos de orar. E muitas vezes quando a gente ora, a gente não ora, a gente reza. Fala decorado, mas não fala com sentimento e com significado das palavras. Então o que ele faz? Ele se norteia pela palavra. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Ele faz essa oração por 3 vezes. Aí você pergunta, quantas vezes eu devo orar para mim sair de uma situação? Eu digo para você que você pode orar uma vez e sair. Você pode orar 2 e sair do problema. Você pode orar 3 e sair do problema. Mas você pode orar 10 vezes, às vezes, e não sair do problema. Porque, às vezes, aquela tribulação, ela é didática, ela é uma prova. Ela é, na verdade, a mão de Deus para te orientar e te fazer uma pessoa melhor e aprovado no reino de Deus. Paulo orou também 3 vezes, ele tinha um espinho na carne. O que ele tinha? O que era? É doença? Não sei. Mas a Bíblia diz claramente o que é, e eu não vou explorar o lado que muitas vezes obscuro da história. Eu só vou falar o que diz a Bíblia. Ele ora 3 vezes, e Deus fala assim, Paulo, eu não vou te curar. Se contente com a minha graça, porque você fala 10 línguas, você é recebido como príncipe, em todo lugar que vai, você é um empresário bem-sucedido, você é um homem que tem dupla nacionalidade, você vai em todo o Império Romano e você tem as portas abertas, fala em nome do imperador. Esse espinho na carne é o mensageiro de Satanás, que está com, palavras minhas agora, com alfinete na mão. Quando você encher muita bola, quiser ser vaidoso e orgulhoso, porque você tem 5 dons ministeriais e 9 espirituais, ele vem e estoura a bexiga. Ele vai te humilhar para você saber que eu sou na tua vida, você não é na minha. Para que Paulo entendesse que Deus sem Deus é Deus, mas Paulo sem Deus, Paulo não era nada. E muitas vezes pode acontecer com você. Quando você prepara o negócio, prepara, mas de repente entra um pouquinho do orgulho, um pouquinho da vaidade, vai lá, uma coisinha estraga aquilo que você preparou. Aí você fala assim, nossa, é o diabo. Tudo bem, mas Deus está no controle. E aquilo é muitas vezes para quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade, e a gente continuar sendo um vaso trabalhado na mão do oleiro. E Jesus ele faz essa oração por 3 vezes e Deus não vai livrá-lo, mas Deus vai fortalecê-lo e Deus vai confortá-lo.
A grande lição aqui contra a depressão é que Jesus Cristo, ele não deixa o estresse e a depressão tomar conta dele, antes que isso tome conta da vida dele e possa causar um caos na sua alma, ele busca socorro no seu Pai. Agora eu digo para você, Deus é seu Pai? Vou falar de novo, Deus é seu Pai? Se Deus é seu Pai, aprenda a dobrar o seu joelho e buscar socorro naquele que pode te fortalecer. Tem lutas, irmãos, que Deus não vai livrar, mas certamente vai nos abençoar para que sejamos mais que vencedores. Não é tudo, irmãos, que nós vamos vencer, mas certamente tudo nós vamos passar. Nós estamos numa vida em que a guerra consiste em várias batalhas. Batalha é uma parte da guerra. E essa guerra começou lá no ventre da sua mãe, quando o óvulo foi fecundado. Ali começou uma batalha pela vida. E quando você nasceu, lá estava Satanás procurando matar, roubar e destruir, mas entrou o Salvador do mundo. O caminho, a verdade e a vida floresceu na tua vida e você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. As lutas terminaram? Não! Tem batalha que você vai perder, mas no final a guerra já está ganha, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E o bonito dessa competição, diferente das Olimpíadas conhecidas antigamente, dessas que nós conhecemos, que valorizam o primeiro, segundo, terceiro lugar, nessa corrida, nessa Olimpíada, não vence quem chega em primeiro lugar, vence quem não desiste. Quem é que não desiste? Dá uma glória a Deus aqui em nome de Jesus. Eu não escutei, dá uma glória a Deus bem bonita aí. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele insiste na oração. Ele insiste até Deus se manifestar. E você tem que aprender, irmãos, a insistir numa vida de oração para Deus, até Deus se manifestar na sua vida. Ah, mas era Jesus, ele podia ver o céu. O problema, irmãos, é a gente achar que a gente ocupa um cargo privilegiado e esse cargo nos dá um acesso maior, né? E tem gente que acha que é até assim com o homem lá em cima. E se Jesus, que era Jesus, orava, imagina nós. Se Jesus, que era Jesus, buscava o Pai, imagina nós. Se Jesus, que era Jesus, disse assim, eu e meu Pai trabalhamos até agora e continuamos trabalhando. Se ele fazia isso, imagina nós. E quando ele faz essa oração pela terceira vez, eu quero que você vá lá para o Salmo 91. Do versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Só até aí. Às vezes você pensa assim, esse mundo é muito cruel, as doenças são cruéis, a crise é uma coisa muito cruel, né? A política é uma coisa muito cruel, e eu faço para você uma indagação, e assim, bem chula, e daí? Se Deus deu ordem a pelo menos um anjo a teu respeito, para ir com você, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E de repente, quando ele termina a terceira oração, vem um anjo. Que anjo é aquele? Aquele anjo, irmãos, que avisa os magos que Jesus estava na manjedoura. E quando ele sai da manjedoura, ele vai voltar pelo mesmo caminho, o anjo fala assim, não vai por aquele caminho, porque Herodes quer saber onde está o menino para matar. Aquele anjo volta para José e fala assim, pega agora os presentes que você tem, pega Maria, pega o menino e vai para o deserto. Passa alguns anos, quando Herodes morre, aquele anjo vai e fala para José, pode voltar agora, pode voltar para Nazaré, que Herodes morreu, o perigo passou. Esse anjo acompanha Jesus.
até na hora que está subindo para o céu. Esse anjo está lá no túmulo, esse anjo ajuda Jesus na ressurreição, ajuda ele a dobrar o lençol, esse anjo ajuda a avisar os amigos de Jesus, os apóstolos, que Jesus tinha ressuscitado, e esse anjo está com Jesus quando ele vai ser arrebatado ao céu. 40 dias depois de morto, ele ficou entre nós. No Monte das Oliveiras, mais de 500 pessoas estão vendo ele fazer o discurso do Ide, e quando ele termina, ele começa a subir. Quando ele vai desaparecer da vista humana, um anjo, aquele anjo fala assim: olha, varões Galileu, esse mesmo Jesus, do jeito que subiu, ele voltará nas nuvens para buscar vocês. E eu digo para você, irmãos, muitas vezes nós vamos para o hospital e nós nos sentimos abandonados. Vamos para o pronto-socorro, se sente abandonado. Vai fazer uma prova, se sente abandonado. Vai fazer alguma coisa, se sente abandonado. Eu digo para você, irmãos, quando você fechar os seus olhos, o seu espírito já saiu de você, a tua alma já foi levada por esse anjo que te acompanha desde que você nasceu. E do mesmo jeito que Jesus subiu, você também vai para o paraíso, porque esse anjo tem um trabalho. Às vezes não pode te livrar de tudo, mas ele pode ficar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, os 12 meses do ano, todos os 365 dias do ano, Deus colocou ele junto com você. Eu quero voltar ali e concluir para nós terminar. Vamos lá. Então, chegou o versículo 45, chegou Jesus junto aos seus discípulos e disse: vocês estão dormindo? Vocês estão repousando? Essa é a hora de repousar? Eis que chegará a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado aquele que me trai. Quando Jesus levanta pela terceira vez, ele acorda os discípulos, ele já está preparado para enfrentar o traidor. E ali chegam os soldados, chegam também as pessoas que eram importantes no templo, e chega Judas. E Judas tinha combinado: vocês não vão chegar lá no escuro e saber quem é quem, mas eu vou entrar no meio deles, e aquele que eu cumprimentar com ósculo santo, com um beijo, esse é o Messias. Tem muita gente que pensa assim: olha, eu não quero ser traído. Quem que quer ser traído? Ninguém quer ser traído. Eu não quero ser enganado. Quem é que quer ser enganado, irmão? A máfia, que é a máfia, não gosta de traição. Se você for lá no tráfico de drogas, lá, o que eles menos gostam é um traidor entre eles. Até ali tem uma certa honra nesse tipo de situação. Mas nós, porque somos crentes, nós achamos que nunca vamos ser traídos e nunca vamos ser enganados. E é besteira pensar um negócio desse. Porque até Jesus foi traído. Foi vendido barato, por 30 moedas de prata, e tem gente que vende mais barato ainda. Mas ele estava preparado para enfrentar o que tinha que preparar. Porque quando o soldado chega e prende Jesus, Pedro tinha levado com ele uma faca. E ele pega aquela faca e ele corta a orelha de Malco, filho de um sumo sacerdote. E Pedro acha que está fazendo uma boa coisa. Jesus agacha, pega aquela orelha limpa e cola de novo. E diz: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu não posso responder à violência com violência. Eu vim aqui, mas meu reino não é desse mundo. E outra, Pedro, ninguém está tirando a minha vida. Eu estou dando a minha vida
por amor de muitos, porque não existe amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Jesus já estava preparado para enfrentar aquela tribulação que ele tinha pela frente. Isso aconteceu numa quinta-feira à noite. E aí ele vai preso. Quando ele vai preso, a Bíblia diz que ele foi uma ovelha muda, como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro. E nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que estar preparados para enfrentar a tribulação e manter a nossa boca calada quando a gente não puder falar palavras positivas. E todas as palavras que Jesus falou foram todas palavras de amor. Se você ler as 7 palavras que Jesus falou na cruz, todas elas são de amor. E provam que Jesus não estressou, nem entrou em depressão, porque antes ele buscou a Deus. Ele chega na cruz, todo mundo está lá, tacando pedra nele e xingando. Ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele não vê ali os discípulos, ele só vê João e Maria. João perde o grande amigo e Maria perde o seu filho. Ele fala: eu vou consertar essa família. Maria, eis aí o teu filho. João, eis aqui a tua mãe. Tem 2 ladrões sendo pregados junto com ele. Os ladrões amarrados, ele pregado. Um blasfêmia, mas o outro se arrepende. E mesmo na cruz, com mãos e pés pregados, coroa de espinho, um corpo surrado e cortado, vertendo sangue, ele fala para aquele ladrão arrependido: hoje mesmo nós vamos morrer, mas hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando vai chegando a tarde, ele fala: tenho sede. E não é sede que ele está falando de água, não. Ele tem sede de Deus, porque ali, ele estava enfrentando a ira de Deus que era contra nós, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o tempo vai passando, as pessoas oferecem para ele fel misturado com vinagre, que na verdade amortiza, anestesia a dor. Ele fala: eu não quero isso. Eu não quero anestesiar a dor. Eu quero sofrer o pecado de cada ser humano que vier até mim se arrepender. Mais um pouco ele fala: Pai, eu paguei a conta do pecado da humanidade. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclina a cabeça e morre. Dali a pouco o soldado corta o seu lado esquerdo. Na altura do estômago sai água, para provar que mesmo morto, ele é a rocha da água que nos dá água viva, água que mata a sede de justiça. E eu digo para você, nós temos um pouco de tribulação para enfrentar. E a gente não sabe o que vai vir pela frente daqui para diante. Mas se nós buscarmos a Deus, nós vamos encontrar força para vencer todas as lutas que nós temos. E vou dizer para você, irmãos, vai ser muito melhor com Jesus do que sem Ele. Mas não seja um cristão nominal, seja um cristão genuíno e integral. Não seja aquele que só venha na igreja buscar bênção, seja aquele que chega na tua casa e coloca Deus na mesa, assentado junto com você. Ore quando você for levantar. Se você for sair daqui e for jantar, ore a Deus. Quando você for dormir, ore a Deus. E quando você for almoçar, ore a Deus. Porque a oração é o telefone do céu. É o único meio de comunicação que você tem com Deus. Em nome de Jesus. E eu quero agora que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Obrigado.